E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Flamengo, que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 6 de novembro, a partir das 9 horas da noite, 21 horas, no Estádio Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está em 8º lugar na tabela no momento, com 44 pontos. Caso vença o Flamengo, vai ultrapassar o Bahia, que já jogou na rodada e perdeu por 3-0 para o São Paulo. O Flamengo, por sua vez, está em 5º lugar na tabela, com 55 pontos, tem a decisão da Copa do Brasil no próximo final de semana, até por isso preservará alguns titulares. Vocês vão ver no campinho daqui a pouco que mesmo um time alternativo, um time reserva do Flamengo ainda tem mais qualidade até do que o Cruzeiro, pelo menos em alguns setores, tá? Não o time todo, mas em algumas posições, sim. O Cruzeiro não ganha do Flamengo desde 2018, tá? Quando a gente o venceu aí pela Copa Libertadores, então é uma oportunidade importante. Claro que o jogo no Independência não é o cenário ideal, né? O Cruzeiro está acostumado a jogar no Mineirão, não poderá utilizar o estádio por causa do show do Bruno Mars aí, né? Mas no sábado o Cruzeiro já volta a jogar no Mineirão contra o Criciúma. A partida dessa noite é no Independência, mais de 18 mil ingressos vendidos, então teremos lá o estádio cheio, vai estar uma festa bacana, que o Cruzeiro corresponda com uma vitória. Antes das prováveis escalações, só ressaltar que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal também. A Betfair sempre tem ofertas interessantes aí para quem já é cliente cadastrado, né? Por exemplo, tá rolando lá R$5 de aposta grátis nos jogos do Campeonato Brasileiro, só dá uma olhada nos banners lá do site. E se você ainda não tem conta ativa na Betfair, entra pelo link da descrição, faz o seu cadastro que é super simples e rápido, e você receberá um bônus de até R$600, dependendo do sucesso ou não das suas fezinhas, tá? Você faz lá a primeira aposta do dia no valor de R$15, se você ganhar, ganhou, se você perder no dia seguinte, a Betfair te dá R$15 em bônus. Essa mecânica se repete nos primeiros 40 dias como cliente, daí a gente chega a esse valor de R$600. Se você quiser apostar nesse jogo entre Cruzeiro e Flamengo de hoje, no momento que eu gravo o vídeo, a vitória do Cruzeiro tá pagando 2,3, o empate 3,3 e vitória do Flamengo 3,3 também, tá? O Cruzeiro sendo colocado como favorito aí segundo a Betfair, até por jogar em casa e pelo adversário estar um pouco desfalcado, né? Mas vai ser um jogo muito interessante, tem aí várias apostas que você pode fazer, faltas cometidas, escanteios. A gente fez uma apostinha inclusive durante a live de ontem, tá? Que eu sempre gosto de lembrar, hein, galera, a aposta esportiva é para ser feita com responsabilidade, apenas para se divertir e só para maiores de 18 anos. E a gente tá fazendo uma promoção com a Betfair que te dará um par de ingressos para o jogo entre Cruzeiro e Criciúma no final de semana, tá? Para isso você tem que acertar o palpite do jogo de hoje entre Cruzeiro e Flamengo, tá? Aqui nos comentários fixados, aqui na descrição também, tem lá o link, tá? É da aba comunidade aqui do canal, tem um post específico da promoção. Dá uma lida nas regras, você tem que ser cliente da Betfair, ter uma conta ativa, pelo menos um depósito nos últimos 15 dias, enfim, tá tudo muito bem explicado. Você vai deixar o seu palpite para Cruzeiro e Flamengo, quem fará o primeiro gol e o minuto do gol, tá? Isso aí é apenas para critério de desempate mesmo, mas uma possibilidade de, com esse jogo Cruzeiro e Flamengo, você ganhar um par de ingressos para Cruzeiro e Criciúma, tá bom? Dá uma lida nos termos e condições, é uma promoção muito legal, mas é para cliente da Betfair, tá, gente? Não adianta nada deixar o palpite, não ser cliente da Betfair, a gente vai conferir e aí você não vai ganhar, tá bom? Mas é interessante e eu tenho certeza que quem ganhar vai poder experimentar, né, um jogo do Cruzeiro direto lá do Mineirão no sábado, tá bom? Palpite pro jogo de hoje e o jogo no sábado, Cruzeiro e Criciúma, ok? Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro, dono da casa, a tendência é que o Fernando Diniz repita a escalação do Cruzeiro que venceu o Lanús na uma semana, né? E o Cruzeiro se classificou para a final da Copa Sul-Americana. Sendo assim, o time deve ter o Cássio no gol, João Marcelo e Vidalba na zaga, o William na lateral direita, Marlon na esquerda. Meio campo com Wallace e Romero como volantes, Matheus Pereira como meio atacante central, Gabriel Veron e Matheus Henrique como meias abertos e o Caio Jorge no comando de ataque. O Cruzeiro não divulga mais a lista de atletas relacionados para o jogo, né? Mas aqui a gente tem um esboço aí de quem devem ser os 23 atletas do Cruzeiro relacionados para a partida. Certeza é, Rafa Silva tá fora, né? Foi suspenso contra o Atlético Paranaense, cumpre suspensão automática. Se voltará a jogar pelo Cruzeiro ou não, não tem como a gente saber agora, tá? Então, assim, provavelmente Cássio e Anderson vão para o jogo, João Marcelo, Jonathan, Vidalba e Zé Ivaldo. William, Wesley Gasolina, Marlon e Kaique. Wallace, Romero, Ramiro, Peralta, Japa, Matheus Henrique, Lucas Silva, Barreal, Vital, Matheus Pereira, Lautaro, Caio Jorge e Veron. Esses foram os 23 no jogo da Argentina, tá?
Essas aqui seriam outras opções, goleiros Léo Aragão e Gabriel Grando, o zagueiro barra lateral o Everton e o Vitinho, né, que é um jogador que foi até utilizado 2 jogos atrás, mas é um jogador que foi cortado aí da lista de relacionados no último jogo. Talvez ele esteja no banco hoje, talvez saia alguém desses aqui, tá? Mas não deve fugir muito disso aqui, os relacionados do Cruzeiro para esse jogo. Os atletas de base, né, Joseph, Teves, Kenji, esses garotos aí vão jogar contra o Palmeiras nessa quinta-feira pela Copa do Brasil da categoria Sub-20. Então a gente acaba não tendo nenhuma dúvida de fato aqui na escalação do Cruzeiro, tá? O único jogador que eu botei aqui na de fora é o Lautaro Dias, né? Porque é um jogador que tá voltando aí, teve esse período de fortalecimento e tudo mais, deve ser utilizado aí entrando no segundo tempo. E aí fica até a dúvida com relação à configuração tática do Cruzeiro, se o Verón joga pela direita e o Matheus Henrique pela esquerda, se o Diniz inverte esses 2 jogadores aqui, se ele poderá em algum momento do jogo, por exemplo, abrir mão de um volante, que seja aqui o Wallace, puxa o Matheus Henrique para ser volante e bota o Lautaro Dias para fazer uma ponta, né? E aí a gente joga com um time um pouquinho mais ofensivo. Isso aqui são alternativas naturais que podemos ver durante o jogo, tá? Mas a provável escalação tem realmente Lautaro no banco e o Wallace como titular ao lado do Romero aqui na proteção defensiva, né? E aí Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabriel Verón como os jogadores mais atacantes, né? Com a chegada do Mateuzinho. Já o Flamengo do técnico Felipe Luiz preservará alguns jogadores, né? 5 titulares nem viajaram para Belo Horizonte, incluindo aí Gabigol e Arrascaeta. E a provável escalação tem o goleiro Rossi, a zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz, lateral direito Varela, lateral esquerdo Ayrton Lucas. No meio-campo, os volantes Pulgar e Alan, o Alcaraz como meio atacante central, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gonzalo Plata compondo esse trio de ataque. E é até meio difícil a gente cravar como vai funcionar na prática esse trio de ataque, porque nenhum dos 3 aqui é propriamente um centroavante, né? O Bruno Henrique foi um ponta esquerda nos melhores momentos, mas pode jogar também no comando de ataque, é até o que tem mais características de camisa 9. O Gonzalo Plata foi utilizado como atacante mais avançado em algumas partidas, mas a posição preferencial dele é ponta direita, assim como o Matheus Gonçalves. Então pode jogar o Matheus pela esquerda, o Plata pela direita, enfim, aqui o Flamengo tem 3 atacantes que têm qualidade, inclusive, né? Se a gente pensar que alguns aqui são tipo o terceiro reserva da posição, a gente vê que o elenco do Flamengo tem boas alternativas. O argentino Alcaraz, contratado recentemente, né? Muito bom jogador, tá? É um cara que a gente tem que ficar muito esperto com ele, cria do Racing, passou pela Inglaterra, jogou na Juventus também. O Pulgar é titular do time, vai jogar essa partida contra o Cruzeiro porque esteve suspenso no último jogo pela Copa do Brasil, então deve ganhar um ritmo de jogo. A linha defensiva do Flamengo aqui é a reserva, né? O lateral direito é o Wesley, a zaga normalmente é Léo Ortiz e Léo Pereira e o lateral esquerdo é o Alexandro. Mas essa linha de defesa reserva do Flamengo tem bastante qualidade também. O Rossi é o goleiro titular mesmo. E eu deixei aqui o Carlinhos, né? Que é uma opção de centroavante que o Flamengo tem, né? Se quiser jogar com um cara mais preso na área e, por exemplo, poupar o Plata, né? O Plata foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro. Se ele quiser jogar, por exemplo, com o Matheus Gonçalves de um lado, Bruno Henrique do outro e o Carlinhos na referência, é uma possibilidade também, tá? O Flamengo tem essas alternativas e a única certeza que eu tenho é que vai ser um jogo difícil e que a torcida pode fazer a diferença em nosso favor, tá? Se o Cruzeiro fizer um jogo bem encaixado, concentrado, todo mundo trabalhando junto e a torcida jogando junto, nós temos todos os elementos para conseguir essa vitória, ganhar uma posição na tabela e encerrar, né, o risco de rebaixamento, que o Cruzeiro ainda corre um risco matemático, tem 44 pontos, chegando aos 47 a gente vai ficar bem mais tranquilo com relação a isso e volta ao G7, né, que hoje daria vaga na Libertadores, independente da final da Copa Sul-Americana. Meu palpite pro jogo, hein? Cruzeiro 2, Flamengo 1. Gols do Cruzeiro: Caio Jorge e Gabriel Verón. Gol do Flamengo tá com cara de gol do Bruno Henrique. Ele que tá sendo investigado aí agora, né, por possível envolvimento em esquema aí de fraude à casa de apostas. Enfim, gente, aí é problema dele pra lá, tá? Mas tá confirmado no jogo, é um bom atacante, né? E sabemos que contra o Cruzeiro já fez alguns jogos muito bons com a camisa do Flamengo também. Vamos ficar atento, hein, Cruzeirão? Se gostou do vídeo, eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários pra dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse o técnico Fernando Diniz. Lembrando que a bola rola a partir das 9 da noite e a transmissão do jogo será feita apenas pelo Premiere.
Eu irei ao Independência acompanhar a partida, tá? Então a live não é imediatamente assim que terminar o jogo, né? Demora um pouquinho na questão logística até chegar em casa, mas o mais rápido possível após a partida a gente entra ao vivo aqui no canal para falar sobre o jogo, dar nota para os atletas e trocar uma ideia sobre esse Cruzeiro e Flamengo que esperamos que seja um dia de vitória. Se quiser participar da promoção aí para ganhar o par de ingressos para o jogo contra o Criciúma, vai lá na aba comunidade, segue as regras lá e participa, tá? Tem que mandar o seu palpite antes da bola rolar e mais tarde a gente se fala então, galera. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!